deputado federal Paulo Teixeira, é advogado e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi deputado estadual por 2 mandatos e, em 2006, eleito deputado federal, foi o líder do PT na Câmara. Contribuiu para a aprovação da Comissão Nacional da Verdade e da política de valorização do salário mínimo, entre outros avanços. Teve importante atuação na criação do projeto do programa Minha Casa Minha Vida, é relator do PL que institui o novo Código de Processo Civil e autor do PL que prevê a investigação dos autos de resistência seguida de morte. Entre 2011 e 2013, ganhou por 3 vezes consecutivas o Prêmio Congresso em Foco, que reconhece o trabalho dos melhores senadores e deputados federais. Atualmente, é deputado federal reeleito em 2010. Para evitar maiores delongas, eu passo a palavra ao deputado Paulo Teixeira, com os agradecimentos da organização pela sua presença nesse seminário. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero agradecer, inicialmente, ao Superior Tribunal de Justiça pelo convite para participar deste evento. Cumprimento todos os participantes e cumprimento também o ministro Ribeiro Dantas, que preside esta mesa, assim como o ministro Rogério Schietti, que presidiu a mesa anterior, e a ministra Maria Tereza, conhecida de longa data. Cumprimento também os demais membros participantes desta mesa. O seminário, e aí cumprimento o STJ pela realização desse seminário, ele busca falar sobre os 10 anos da Lei de Drogas. Qual o resultado dos 10 anos da Lei de Drogas? É uma lei boa e resultados e perspectivas de uma visão multidisciplinar. Eu vou falar do meu ponto de vista como parlamentar sobre essa lei. Eu não era parlamentar quando ela foi aprovada. E me lembro de uma audiência que tive com o ministro Márcio Tomás Bastos, em 2007, que eu disse a ele: ministro, essa lei é ruim. Essa lei vai dar resultados muito negativos para a sociedade brasileira. E aí eu quero primeiro começar a analisar os resultados dessa lei. Eu tenho aqui um estudo, uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E essa pesquisa dá conta que houve uma explosão do encarceramento no Brasil, de 2006 até 2016. Portanto, é uma lei que provocou o encarceramento em massa no Brasil. E aí nós vamos analisar quem que foi preso sob a égide dessa lei. Em primeiro lugar, nesse estudo do NEV, da USP, Núcleo de Estudos da Violência, ele diz que foram presas as pessoas jovens, 70% de pessoas jovens até 30 anos, na via pública, sem vínculo. As prisões foram feitas pelo patrulhamento, portanto, não são prisões que foram feitas a partir de investigações, foram feitas quase 65% são prisões feitas no patrulhamento, pouca quantidade de drogas, de pessoas que alegavam ou serem usuárias ou não serem detentoras daquela droga. E pessoas primárias, quase 70% das pessoas primárias. Portanto, nós, numa sociedade que tem problemas graves, crimes graves sendo praticados, crimes continuados, crimes violentos sendo praticados, nós estamos prendendo pessoas que são primárias, jovens, que se dizem usuárias, que não têm vínculo com o crime organizado e prendendo sem nenhuma condição, eu diria, com baixíssima condição de defesa. São pessoas com baixíssima condição de pagar um advogado,
e se defenderem nos tribunais brasileiros. E aí eu faço um parênteses. Recentemente, um grupo de advogados, professores, estavam lá, o José Carlos Dias, Sérgio Salomão Checaira, Alberto Toron, Toufik, Cristiano Marona, Pastoral Carcerária, estava o secretário-geral da CNBB. Nós tivemos com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. E a primeira hora da audiência foi uma exposição da ministra Carmen Lúcia do controle dos presídios brasileiros pelo crime organizado. O que me faz entender que essas prisões se transformam em recrutamento para essas organizações criminosas dentro dos presídios. Isto é, esses jovens, quando entram nos presídios, ainda não têm vínculo com o crime organizado, não agiram violentamente, mas, na convivência do presídio, passam a contrair dívidas e depois terão que se integrar a essas organizações criminosas para o pagamento das suas dívidas. Estava lá uma mulher, que é mãe de um preso, que contou a história dela, dizendo que ela e a irmã tiveram os filhos presos. E ela disse o seguinte: a minha irmã se submeteu a uma série de regras, inclusive de administração de bens de organizações criminosas. Eu não me submeti. Então, o que ela disse é o seguinte: o problema não será na saída dessa pessoa do sistema carcerário. O engajamento da família se dá imediatamente, no momento da prisão. Então, nós aqui, em primeiro lugar, estamos prendendo jovens, usuários, com pouca quantidade, que agiram sem relação com organizações criminosas, que não agiram com violência, e estamos integrando esses jovens às organizações criminosas e a um sistema carcerário bruto, um sistema carcerário que não dispõe de direitos mínimos aos presos brasileiros. Então, acho que esse é um primeiro resultado dessa legislação. E o resultado dessa legislação, ele pode ser visto nas explosões nos cárceres brasileiros em Manaus, Boa Vista, Natal e Porto Velho, em janeiro passado, e aquela desumanização que nós assistimos, aquele nível de desumanidade. Eu me senti parte daquela desumanidade, como acho que o sistema de justiça é parte daquela desumanidade, daquela brutalização dos seres humanos. Portanto, nós temos que analisar os resultados. Para mim, são péssimos os resultados. Em segundo lugar, analisar o que é a lei. Ela é uma lei que muito subjetiva. A definição de quem é usuário e de quem é traficante fica a cargo do sistema de justiça, desde a polícia, ao Ministério Público, passando pelo juiz, mas não há para o cidadão um critério claro que o distinga e que possa definir a sua condição de usuário ou de traficante. Então, ele fala em quantidades, mas não fala que quantidades. Ele fala em circunstâncias, lugares. Isso tudo passa pela subjetividade de um sistema que vai definir seletivamente que o pobre é traficante e a classe média ou aquele que tem condições de defesa é usuário. Então, esse é o sistema que a lei abre as portas para essa definição. E, assim, nós temos um critério subjetivo que, num Estado democrático de direito, não poderia
permitir a restrição da liberdade de um cidadão, porque aquele critério é um critério informado por valores e não por critérios objetivos. Assim, a lei ela permite uma enorme subjetividade numa circunstância que eu já falei aqui. É uma circunstância em que não há investigação. Grande parte das pessoas são presas no patrulhamento, ao se depararem com uma ação policial. E, assim, não há ali qualquer investigação. E aí nós estamos prendendo, na estrutura do tráfico, nós estamos prendendo o pequeno. O tráfico, ele já utilizou essa terceirização maluca que a Câmara dos Deputados pretende votar hoje. Ele terceirizou a venda, a estrutura fica intacta, porque ela consegue se proteger. E ela terceiriza quem põe a mão na droga. A estrutura do tráfico não põe a mão na droga. Quem lava o dinheiro, o grande financiador, ele não põe a mão. Ele terceiriza aqueles que transportam e distribuem. E como não há investigação policial, o que há é que o sistema repressivo vai pegar a parte de baixo da estrutura, aquela parte que distribui, o pequeno, que depois de preso ninguém olha por ele. Não tem advogado, não tem nenhuma proteção. Assim, nós temos como resultante um grande número de jovens primários que agiram sem vínculo, sem violência, e uma explosão no sistema de carcerário feminino. Essa lei ela é uma violência contra as mulheres, é uma verdadeira violência contra as mulheres. Então, vejam como explodiu e a incidência desse tema nos presídios femininos. Assim, nós precisamos fazer uma reforma nessa lei. Eu peguei a fala final do ministro Rogério Schitti, quando ele refletia sobre a fala do ministro Supremo Barroso. Na minha opinião, a sociedade fez, informada pelo medo e por valores, digamos assim, muitos deles valores ideológicos, ela fez uma opção, que esse produto ou esses produtos não passarão pela regulação estatal. Ela disse o seguinte: cabe ao crime organizado regular esses produtos. Essa é a opção da sociedade brasileira. Como se você deixasse um grande mercado para a regulação do crime organizado, que vai regular preço, vai regular qualidade e vai oferecer os produtos e vai contratar. Então, o Estado está dizendo o seguinte: eu não vou regular, eu vou deixar nas mãos do crime organizado. E, para mim, daí está o primeiro problema. Um estudo, e esse estudo o Uruguai fez com maior força que nós, o Uruguai, eles entenderam o seguinte: 80% do nosso mercado é da maconha. Agora, a sociedade, quando olha o mercado, fala, é um mercado violento, a droga é violenta, mas ninguém, sob efeito de maconha, pratica um crime grave. A maconha ela tem o efeito de relaxar, e não é uma droga que ativa a pessoa. Então, o que é violento? A violência vem do efeito da maconha ou do mercado? A violência vem do mercado. Porque, como é um mercado ilegal, ele tem regras de julgamento, quer dizer, ele não pode levar o contencioso para a justiça. Olha, esse sujeito me comprou maconha e não pagou, e, portanto, eu vou levar para um debate de pequenas causas. Não. Ele tem formas próprias
de decisão sobre esse contencioso. Assim, é um mercado violento, é um mercado armado. Então, a decisão da nossa sociedade, ela alimenta um mercado com muito capital, um mercado armado e violento, que contrata, inclusive, jovens, que domina territórios e, ao mesmo tempo, os uruguaios eles têm uma análise do mercado que eu achei muito inteligente. Eles chamam esse mercado como provocando o que eles chamam do efeito gôndola. O efeito gôndola é aquele efeito de qualquer um de nós que vai ao supermercado procurando um produto, chega no supermercado, compra outros produtos, porque o supermercado oferece outros produtos. Esse mercado ilegal, ele oferece outros produtos. Ele oferece o crack, ele oferece as vitaminas, oferece a cocaína e outros produtos. E essa relação de dependência, inclusive, atrai essa pessoa que é usuária para trabalhar dentro deste mercado. Então, o que os uruguaios falam é o seguinte: você tem o efeito de alimentar o crime organizado, alimentar a violência e provocar o efeito gôndola, que é a oferta de produtos mais nocivos à saúde do cidadão. Assim, quais são, na minha opinião, os passos que a sociedade brasileira deveria dar e que nós vamos tentar dar no parlamento, ainda que numa conjuntura muito desfavorável, mas nós conseguimos do presidente Rodrigo Maia a criação de uma comissão especial, que será presidida pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo de Castro, e eu serei o relator desta comissão. Quais são os passos que eu acho necessários na sociedade brasileira? O primeiro passo é entender que essa substância, e aí, como a maconha responde pelo grande mercado, é trabalhar, em primeiro lugar, mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer qual o primeiro passo que acho que a sociedade brasileira tem que dar, que nós viemos aqui, conversamos com a ministra Laurita, e fomos ao Supremo e conversamos com a ministra Carmen Lúcia. O primeiro passo que a sociedade tem que dar é a edição de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que aquela pessoa que seja primária, que não tenha vínculo com o crime organizado, que agiu sem violência, essa pessoa possa responder em liberdade. Que tenha poucas quantidades, ela possa responder em liberdade. Isso é uma súmula vinculante que possa permitir, inclusive, a progressão da pena para as pessoas que tenham, eventualmente, sido presas nessas condições. É o chamado tráfico privilegiado. Assim, nós entendemos que o primeiro passo que nós temos que dar, e aí o judiciário é muito importante, o legislativo também. E, olha, eu tenho monumentais divergências com esse governo pela forma com que ele chegou lá. Mas eu não posso deixar aqui de dizer que o indulto de Páscoa foi um bom indulto, porque abrangeu essa realidade das mulheres. O indulto de Páscoa foi um bom indulto. Então, o primeiro passo que eu acho que a sociedade brasileira tem que dar, e aí o judiciário tem um papel nisso, o legislativo também, que é entender que aquela pessoa que tenha sido presa nas condições de ser primária, não ter vínculo com o crime organizado, não ter agido com violência e ter poucas quantidades, essa pessoa pode responder em liberdade. Isso terá uma enorme repercussão no sistema carcerário brasileiro. Não é? Bom, um segundo tema que eu acho importante é o parlamento enfrentar o tema da distinção entre usuário e traficante. O primeiro aspecto da distinção, e Portugal fez isso, foi definir por quantidades. Portugal definiu o seguinte: aquele que tenha qualquer droga para o seu consumo durante 10 dias,
essa pessoa é considerada usuária. Uma quantidade maior, ela seria considerada traficante. Isso operou para que o Estado português tivesse um parâmetro para olhar para cima desse mercado do tráfico e não para baixo do mercado do tráfico, não dos soldados, mas de quem faz o grande tráfico, né? E aí eu abro um parênteses. É muito importante mostrar o quanto esse pequeno mercado de tráfico dilui a ação repressiva do Estado. O soldado vai prender o pequeno traficante, o promotor vai acusar o pequeno traficante, o juiz vai julgar o pequeno traficante, essa ação vai ficar dentro da justiça, enquanto que a justiça não devia estar cuidando disso. O sistema repressivo do Estado devia estar olhando para o crime organizado, para o crime violento, mas ele está disperso nessa ação do tráfico. Ele tem a capacidade de diluição do poder repressivo do Estado. Ele dribla o poder repressivo do Estado. Ele faz com que o promotor fique cuidando de besteira, que o juiz fique cuidando de besteira quando tem que cuidar de coisa grande. Então, você, nessa definição de quantidades, pode, inclusive, direcionar o poder repressivo do Estado para o que interessa, para a violência permanente, cotidiana, contra a sociedade. Então, a definição de quantidades. Eu acho que o tráfico, a definição de tráfico é muito genérica, tem muitos tipos. Para mim, o tráfico é vender. Não ter, usar, carregar. O tráfico, a definição é muito genérica. Eu acho que o Parlamento tem que enfrentar, no âmbito dessa comissão, a definição do tráfico. E, por último, eu vejo, e aí as quantidades serviriam para qualquer droga. Nós não podemos fazer uma distinção entre elas. Aquele que é usuário de qualquer das drogas e que tenha a quantidade para os seus 10 dias, esse usuário não... ele seria considerado, portanto, usuário. E, por último, eu acho que nós temos que enfrentar na sociedade brasileira, eu pretendo enfrentar no Congresso Nacional, a seguinte ideia. Primeiro, o Estado tem que regular essas substâncias, e começar pela maconha. Tirar do crime organizado a sua regulação. A história da ilegalidade do álcool é que levou às máfias em Chicago e à violência das máfias. Quando o álcool foi legalizado, acabou o crime organizado em torno dessa substância. Ela faz bem? Não faz bem, mas acabou o crime organizado dentro dessa substância. Em segundo lugar, a seguinte ideia: o Estado brasileiro, quando regula, regula bem. Então, eu vou para as regulações. A regulação do cigarro é boa? É boa. Ela diminuiu o uso do cigarro. A regulação dos antibióticos é boa? É boa. É difícil você comprar um antibiótico sem receita médica. A regulação dos remédios de tarja preta é boa? É boa. Você não consegue comprar um remédio de tarja preta se não for com receita. A regulação dos químicos para o refino da cocaína é boa? É boa. Você não compra esses químicos. Portanto, a nossa experiência de regulação é boa. Assim, eu acho que nós devíamos, em relação à maconha, fazer uma regulação restrita, não comercial. Qual foi a opção do Uruguai? A opção do Uruguai foi o seguinte: não vamos construir um novo mercado de drogas. A sociedade já lida com muita dificuldade com o mercado de cigarros. A sociedade já lida com muita dificuldade com o mercado de álcool. Aliás, a regulação do álcool no Brasil é muito ruim. Permite propaganda de TV e a porta de entrada das drogas pesadas não é a maconha, é o álcool. E a sociedade é muito permissiva com o álcool. Assim, o que eu defendo? Uma regulação restrita, que não se crie um novo mercado e que possibilite que o usuário possa obter essa substância na farmácia, numa cooperativa, e possa fazer o plantio, seja o plantio individual ou o plantio coletivo.
Então, eu acho que essa regulação é uma regulação necessária para você tirar... O que os uruguaios falaram? Se nós tirarmos 80% desse mercado da mão do crime organizado, nós vamos esvaziar o poder econômico do crime organizado, que, por sua vez, compra armas, contrata jovens e é violento. Então, se tirar o mercado de maconha do crime organizado, você terá uma estratégia de esvaziamento econômico do crime organizado, por uma regulação restrita que não tem uma empresa capitalista por trás dela. O que o mundo está fazendo? Já nos Estados Unidos, são 10 estados que legalizaram a maconha. Eu tive na Holanda, esses dias, para um congresso em Haia, e passei em Amsterdã. Chamei minha esposa e falei, vamos lá conhecer um coffee shop. A venda de maconha aberta. Ela falou, vou comprar 2 cigarros. Eu falei, como é que você vai levar isso para o Brasil? Eu sou deputado, como é que a polícia, o cachorro cheirar? Aí ela desistiu da ação, mas ela ia trazer para mostrar lá como é o mercado. Nos supermercados você compra bolacha. Eu fui ver um supermercado de tulipas vendendo sementes de maconha. Então, nós estamos, na minha opinião, por valores ideológicos, às vezes religiosos, achando que a lei é que vai regular essa questão. A lei não vai regular essa questão, não é o direito penal. Por fim, esse deveria ser o primeiro tema da minha exposição, nós temos que fazer uma regulação rápida do uso medicinal. As pessoas que têm câncer, que estão num processo de quimioterapia, que poderiam utilizar contra as náuseas, não podem. A regulação que a Anvisa fez é muito restrita ainda. Nós precisamos enfrentar a regulação do uso medicinal. São esses os temas que nós pretendemos enfrentar no Congresso Nacional, mas junto com a sociedade e junto com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na minha opinião, pode ajudar nesta compreensão de fazer um processo civilizatório em relação a esse tema no Brasil, que, ao meu ver, é objeto de uma grande preocupação da sociedade, mas que o tratamento vai na direção contrária do processo civilizatório. Nós temos que fazer um tratamento que tenha como forte preocupação o tema da prevenção, o tema do tratamento de saúde, mas também o tema das liberdades individuais e dos direitos humanos que não estão sendo respeitados nesse tema aqui. Nós estamos vivendo a barbárie nesse tema na sociedade brasileira e comprometendo uma grande parcela da nossa juventude que podia ser campeã de futebol, campeã nas Olimpíadas de Matemática, campeã nas Olimpíadas de Português, podia ser grande advogado, grande juiz, mas que a sociedade reserva o pior dos mundos para esses jovens por esse tema. Então, eu sou por uma regulação desse tema da maconha, começando por ele, para que nós pudéssemos dar um salto civilizatório na sociedade brasileira. Eu parabenizo o STJ por esse maravilhoso seminário aqui, porque eu acho que com tanta gente pode sair uma ideia melhor do que nós estamos fazendo no nosso país. Muito obrigado pela atenção de todos. Em nome da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é diretora-geral da Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e do ministro Rogério Schietti, o coordenador científico desse seminário, aqui presentes, eu agradeço ao deputado Paulo Teixeira e o parabenizo pela excelência da sua exposição. Essa temática, ela realmente é uma temática difícil, porque sem critérios estabelecidos na lei, fica complicado, às vezes. O caso do STJ é bem emblemático nessa questão. Nós recebemos recursos de tribunais de justiça e de tribunais regionais federais. Só para exemplificar, um tribunal como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tem sede em Brasília e jurisdição sobre 13 estados e o Distrito Federal. Por acaso, os estados que têm fronteira seca com países da América do Sul, que são
muitas vezes grandes produtores de cocaína, etc. Então, você tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, etc. Evidentemente que esse tribunal, naturalmente, pela experiência dele, por ser da Justiça Federal, só trabalha com tráfico internacional, o que ele vai considerar pequena quantidade, média quantidade e grande quantidade é muito diferente, por exemplo, do juízo que faz um tribunal como o Tribunal de São Paulo, ou o Tribunal do Rio de Janeiro, que são tribunais que enfrentam o problema do varejo da droga na sociedade urbana. Então, a percepção de quantidade para cada um desses órgãos é muito díspara. E o STJ, se ele passar uma régua inflexível, ele finda nem estabelecendo bons parâmetros para uma situação, nem para outra. Então, efetivamente, há uma necessidade urgente de que uma regulação legal mais aperfeiçoada do que nós temos seja implantada.